a notícia é: Douglas Costa vai ficar. Essa é a notícia. O fato assim, que está no topo da pirâmide, se a gente elencar da nota do Douglas Costa os fatos mais importantes, na minha visão, evidentemente, a mais importante é a notícia que ele vai ficar. Bom, aí nós começamos com as outras notícias. O seu pedido de desculpa, ele desconstrói os passadores de pano, de que, o tchauzinho não foi pro... Eu vi... Posso fazer uma parte, uma vírgula? Que era para a irmã dele que estava lá. Para a filha, né? Pra filha. Então, desconstruiu isso aí. Então, ele realmente fez M e está pedindo desculpa, como o fato de ter respondido lá no Twitter para os torcedores e fala. Tá bem. Só que, Paulo Pires, ele... Põe a nota de novo aí, Esther, que eu quero ler, para não ficar... Deixa o Paulinho falar, é o Ribeiro Neto show da bola. Espera só um pouquinho, eu estou apresentando o programa, o senhor nem foi nem anunciado ainda, o senhor se coloca no seu lugar aí, Cidreira. E pelo andar da carruagem, tu vai ser anunciado 1h30 da tarde, tá? Coloca aqui, eu estou construindo o debate, se o senhor me deixar, se o senhor deixar. Aí, coloca aqui, ó. Vou ler para vocês aqui, Nós começamos mal, Ribeiro. É verdade. Olha aqui, ó. Não vou, nesse primeiro momento, entrar no mérito da administração do Grêmio e a consequência de erros cometidos desde a minha vinda para cá. Isso fica para um segundo papo nosso. Ou seja, ele não está falando do seu possível atrito só com o Denis Abraão naquele pedido de... casamento, festa de casamento. Aí ele tá falando só do torcedor, Ribeiro. Ele não tá falando da direção aí. Aí ele tá falando só do torcedor. Não. As consequências exclusivamente do torcedor. Esse é o terceiro parágrafo. Mas foi o que eu falei, eu acabei de ler. É que o pedido de desculpas é para o torcedor. Não. O pedido de desculpas é para o torcedor. Mas o que eu disse o contrário? Não, é que tu tá colocando a direção no meio do pedido de desculpas e não tem nada disso nessa nota. Não, só um pouquinho. Ele não pede desculpas para a direção, não. Aqui. Coloca a nota de novo aqui, por favor. Coloca, eu não vou ficar maluco. Eu estou falando que tem o pedido de desculpa. Ponto. Para a torcida. Tá, ponto. Tá. Aí tem um parágrafo que ele fala da direção do Grêmio. Isso. Então, é isso que eu falei. Tá, mas nós é que aqui. eu entendi que tu estava dizendo que ele estava pedindo desculpas para a direção também. Não, senhor, pelo contrário. Ele está sublinhando que ele tem problemas com a direção do Grêmio. Tá, aí a gente vai concordar. Falando de erros, o que eu estou sublinhando ainda mais é que não é só com o Denis Abraão. Porque você noticiou que houve uma rusga num telefonema que ele deu para o Denis Abraão, pedindo para ir casar ou fazer festa 2 dias antes do jogo contra o Palmeiras, Corinthians, sei lá o quê, quem mais? Jogo decisivo, Bahia, sei lá, um jogo decisivo. Tá? E outra que eu queria, para aí sim a começar o debate, não foi o Douglas Costa que acertou-se com a direção, foi o seu empresário. Ele terceirizou essa conversa via empresário. O que, assim, eu acho até que pode ser consertado ali quando ele se recuperar do Covid. Mas não é uma coisa assim, olho no olho, frente a frente e tal. Mas, enfim. Paulinho. Aí tá, Ribeiro. É que eu quero voltar para o começo, né? Voltar realmente à fita. Antigamente não tinha fita rolo, né? Voltar, retroceder. Sabe por quê? É o seguinte, é certo que Douglas Costa fica no Grêmio. Para mim, não. Ué? Ele disse que quer ficar no Grêmio. Para mim é diferente. É diferente. O empresário falou com a direção do Grêmio, foi dizer o seguinte para a direção do Grêmio, o Douglas Costa tem o interesse de permanecer no Grêmio. Aí já tem um outro capítulo agora. Ele vai ficar no Grêmio? Vai ficar recebendo o valor que ele recebia desde o início do seu contrato? Não é o que o Grêmio quer, né? O Grêmio disse que não, que quer reduzir o salário do Douglas Costa aí. Então, para mim, ele disse que quer ficar. Para ele ficar no Grêmio já é uma outra questão, já é um segundo capítulo. Matheus Dávila. Eu estou com o Paulinho nessa. Eu acho que ele determinou e ele publicizou algo que já era falado, o desejo dele de continuar no Grêmio. A única coisa que eu não gosto nessa história da nota do Douglas Costa é que ou você pede desculpa ou você manda indireta. E ele pediu desculpa ali no primeiro parágrafo e depois é só indireta. Eu abri mão de muita coisa para estar aqui, eu fiz sacrifícios. Sabe aquela DR que tu joga tudo na cara? Sim, esse em casamento é assim. Foi o que ele fez, casamento em crise. O Douglas Costa só indireta. Eu não gostei da nota, mas pelo menos ele se pronunciou. João Batista Filho, por favor, agora é a tua vez, meu bruxo.
Dá licença para a gente poder participar desse Ribeiro Neto Show aí que tu tá apresentando, mas enfim, a gente também quer comentar sobre o Douglas Costa. E já começo te dizendo que se o teu casamento é assim, o meu não é. Eu não tenho esse tipo de problema de TDR com a Márcia Simões, a gente não tem esse tipo de coisa. E a gente acredita, tá bem. Se tu fica jogando discussões do passado em situações do presente, é problema teu, Ribeiro. Tá Eu bem. não sou que nem o Douglas Costa, tá? Tá. Eu fiz também aqui, ó, a minha listinha sobre decidiu ficar, e ele fala que ele decidiu ficar, pede desculpas para a torcida, não é para a direção do Grêmio, diz que agiu por impulso, e aí acaba essa situação, a gente tinha dúvidas, não, eu até nunca tive dúvida, mas foi, ele sabe que errou, foram erros cometidos da direção, da administração do clube, mas é papo para outra história, é um outro papo interno deles, e que o presidente no momento foi comunicado pelo seu empresário que ele no Brasil não joga em outro clube, mas que não vai sair contra a sua vontade, ou seja, no Brasil é só Grêmio. Não tem Galo, não tem, mas ele pode sair. Os guris, para mim, estão certo aí. E depois pede uma segunda chance para a torcida, para não só levar o Grêmio para a primeira divisão, mas para brigar por títulos de Copa do Brasil. Olha, Ribeiro, eu acho que esse é o primeiro passo. Eu não sei se vai dar certo, mas o primeiro passo era reconhecer que errou e pedir uma segunda chance. Ele fez. Eu conheço caras tipo o Chico Garcia que já estão profundamente iludidos. O Chico Garcia já está achando que agora que o Douglas Costa vai ser o raio que vai arrebentar em Porto Alegre. Eu assim, ó, para mim ele passou um recado para a direção. Ó, gente, eu vou ficar. Eu tenho um contrato, porque ele cita em algum momento, né, o contrato, tá? Sim. Que ele abriu mão, inclusive, né? Então, o recado a minha leitura, ele vai ficar, ele quer que o contrato se cumpra, tá? E ele não vai sair contra a vontade. Aqui ele diz assim, Ponto. ó. Em determinado momento ele diz assim, ó, decidi que permanecerei no Grêmio, ele decidiu, certo? E honrarei essa camisa, o contrato que assinei, aí ele abre um parênteses, abrindo mão de muitas coisas, fecha parênteses, e darei o meu sangue e a minha vida até que voltemos ao nosso lugar, foi o que disse Douglas Costa. A minha dúvida sobre essa parte aí da mensagem do Douglas ele está dizendo que já abriu mão de muita coisa e não vai abrir mais, porque o Grêmio precisa que ele abra mão. É isso aí. Não, para mim Porque ficou claro. Até aqui ele está dizendo, eu decidi que vou ficar, e já abri mão de muita coisa. É isso aí. Aqui, Douglas, se tu quer continuar, tu tem que abrir mais ainda a mão dos valores, o Grêmio não tem condições de bancar esse contrato. Ele falou, Nathalie, ipsis literis, é isso? Como é que se diz? Ipsis literis. E vai honrar o contrato que ele assinou. O que quer dizer isso? Velho, eu lá, quando vim pro Grêmio, abri mão de alguns valores que eu recebi e tal. Fácil, né? E agora cumpra-se o contrato. Por isso que eu disse que eu interpreto que Douglas Costa disse ao Grêmio que quer ficar. Se ele vai ficar, é uma outra questão, né, Ribeiro? Ele quer ficar no Grêmio recebendo os valores que recebia até então. Sim. O Grêmio não quer pagar isso a ele. O que o Grêmio Agora, pode essa é a tentar questão. com ele é fazer essa estratégia que o presidente Romildo... Qual é a estratégia mesmo, JB? É postergar, é isso? O Grêmio quer pagar o direito de imagem a partir de 2023. Paga o salário da carteira e deixa imagem para 2023. Só que o contrato do Douglas Ribeiro, ele tem outras situações que são importantes para serem colocadas. Por exemplo, em fevereiro tem uma bonificação que ele vai receber, que se fala entre 2 e 2 milhões e meio de reais, é o que se especula nesse momento aqui. Porque ninguém viu o contrato, a gente vai trabalhando com as informações. O Grêmio vai ter que começar a pedir para o Douglas desonerar isso e passar tudo para o próximo ano.